O murmúrio tranquilo do restaurante cessou quando Sarah Olsen, minha noiva, arrancou o anel de noivado do dedo. Ela o deixou cair na minha tigela de sopa de mariscos pela metade, um respingo de creme atingindo minha bochecha. Você não é suficiente, David, disse ela com a voz clara para todo o salão. Eu mereço mais do que Belleville. Já haviam se passado 3 anos desde que vi Sarah Olsen pela primeira vez do outro lado do Riverfront Ballroom, um espaço geralmente reservado para anúncios corporativos impessoais, agora banhado pelo brilho opaco de um evento de confraternização da empresa. Eu tinha 32 anos, trabalhava em assuntos regulatórios na Riverside Pharmaceuticals, um cara decente, eu pensava, um cara confiável. Sarah, com seus traços marcantes e um sorriso que parecia entender mais do que demonstrava, imediatamente me chamou a atenção. Ela estava sozinha, tomando uma água com gás, parecendo um pouco deslocada em meio à animação forçada da equipe de vendas. Missão de resgate, eu disse aproximando-me e oferecendo uma taça de Cabernet. Você parecia precisar ser salva da conversa fiada corporativa. Minha voz era firme, um pouco mais confiante do que eu me sentia. Ela riu, uma risada baixa e calorosa que suavizou as rugas ao redor dos olhos. Seu humor era rápido, um contraponto perfeito para o meu humor discreto. Passamos o resto da noite perto dos vasos de palmeiras, compartilhando risadas fáceis, trocando histórias sobre política de escritório e os absurdos dos relatórios trimestrais. Ela trabalhava no marketing, um departamento com o qual eu raramente tinha contato. Foi como descobrir um novo país dentro das fronteiras familiares da minha empresa. Nosso primeiro encontro foi no Altrove, um pequeno restaurante italiano no centro da cidade, com toalhas de mesa xadrez e manchas de vinho tinto nos cardápios. Sarah usava um vestido cor de vinho tinto intenso, e a luz tênue fazia seus olhos parecerem ainda mais profundos. Conversamos sobre trilhas que queríamos percorrer, livros que tínhamos lido e a surpreendente afinidade pelo nosso ódio mútuo por coentro. Foi fácil, como se nos conhecêssemos há mais tempo do que as poucas horas que passamos juntas no encontro. No terceiro encontro, enquanto a observava explicar os detalhes da jardinagem competitiva para um garçom perplexo, eu soube que estava me apaixonando. Ela era vibrante, destemida, cheia de uma energia que parecia nova e revigorante. 6 meses depois, em um jantar de gala beneficente organizado por um dos principais doadores de Riverside, vi um lado diferente de Sarah. Um sinal de alerta, talvez, embora eu não o tenha percebido assim na época. Ela não era mais a mulher que ria facilmente das minhas piadas ou compartilhava observações discretas sobre coisas banais. Naquela noite, ela era uma profissional, uma articuladora calculista. Seu sorriso ainda era lindo, mas parecia menos um convite e mais uma ferramenta. Ela se movia pela sala com uma precisão focada, cumprimentando uma pessoa importante com um aperto de mão, enquanto seus olhos já buscavam a próxima. Eu me vi parada perto do bar, observando-a, uma espectadora silenciosa de sua grande estratégia. Um grupo de executivos, com os rostos corados pelo uísque caro, a encurralou. Observei-a encantaros. Sua voz um pouco mais aguda, um pouco mais polida. Foi então que ouvi um trecho da conversa abafado pelo tilintar dos copos. Este trabalho é apenas um trampolim, é claro, disse ela, num tom leve e desdenhoso. Meu objetivo é Nova York, talvez Paris, coisas maiores. Ela gesticulou vagamente com sua taça de champanhe, abrangendo um mundo muito além de Belleville. Mais tarde, no silêncio do meu apartamento, toquei no assunto. O que você quis dizer com degrau? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ela estava desamarrando as fitas do vestido, de costas para mim. Virou-se com uma leve carranca no rosto. David, é assim que se fala com essas pessoas. É networking. Você tem que se vender. Ela deu um pequeno suspiro. Não seja tão ingênuo. Deixei para lá, atribuindo meu desconforto à minha própria falta de compreensão, à minha sensibilidade provinciana em choque com a ambição sofisticada dela. Talvez eu fosse ingênuo. 1 ano depois de começarmos a namorar, Sarah se mudou para cá. Meu confortável apartamento de solteiro, mobiliado com móveis herdados e descombinados e uma única poltrona bem usada, começou lentamente a se transformar. Primeiro vieram as velas perfumadas, depois as gravuras e, por fim, uma quantidade preocupante de almofadas que pareciam se multiplicar no sofá e na cama. Não era mais exatamente meu apartamento, mas parecia nosso. Nos acomodamos em rotinas confortáveis. Panquecas com mirtilos no domingo de manhã, filmes na quinta à noite escolhidos de sua extensa lista mental
idas à feira onde ela pechinchava habilmente por queijos artesanais. A vida se tornou um padrão previsível e, na maior parte do tempo, boa. A primeira rachadura na superfície, até então tranquila, da nossa vida juntos surgiu depois do casamento da irmã da Sarah, Brenda. Foi uma festa suntuosa, realizada em algum clube de campo nos arredores da cidade, com rosas brancas e taças de cristal. Brenda se casou com Kyle, um homem cuja família rica tinha um leve cheiro de indústria antiga e novos investimentos. Durante a recepção, enquanto a banda tocava uma música pop genérica, tia Carol, depois de 3 gin tônicas, inclinou-se sobre a nossa mesa. Seus olhos, geralmente gentis, brilhavam demais. "Então, quando vocês dois vão se casar de novo?" perguntou ela, com a voz um pouco alta demais. Senti a pergunta me atingir como uma pedra pesada e inesperada. Mais tarde, quando o DJ anunciou o lançamento do buquê, Sarah já estava se movimentando, posicionando-se bem no centro, entre as damas de honra que riam e as solteiras esperançosas. Brenda o lançou com uma graça arqueada, e Sarah, com uma concentração quase predatória, estendeu a mão e o apanhou com perfeição. Virou-se com um sorriso triunfante no rosto, o buquê erguido. Seus olhos, enquanto me olhava do outro lado do salão lotado, eram desafiadores. "Olha-lhe o que eu ganhei", sussurrou, as palavras se perdendo na música, mas claras em sua intenção. Tomei um grande gole de champanhe, as bolhas atingindo minha garganta. Depois daquela noite, as conversas tranquilas sobre casamento, com aquele algum dia que costumávamos ter, mudaram. Tornaram-se perguntas diretas, feitas com um tom de expectativa. "Quando vamos dar o próximo passo?" perguntou Sarah numa terça-feira à noite, enquanto eu escovava os dentes. Quase me engasguei com a pasta de dente, uma espuma mentolada enchendo minha boca. Enxaguei e me virei para ela, encostada no batente da porta do banheiro. "Quero esperar pela promoção para diretora associada", e expliquei, com a voz um pouco abafada, "para ter estabilidade financeira." "Faz sentido, sabe?" Ela pareceu entender, caminhou até mim e me deu um beijo na bochecha. "Tudo bem", disse ela com a voz suave. "Posso ser paciente." Por um instante, acreditei. A luz do banheiro zumbia, projetando longas sombras. Então acrescentei, talvez imprudentemente: "Não é como o Kyle e a Brenda com todo aquele dinheiro da família para ajudar com a entrada do imóvel." A expressão de Sarah oscilou, uma mudança sutil em seus olhos, como uma nuvem passando sobre o sol. A suavidade em sua voz havia desaparecido. "O que isso tem a ver com alguma coisa?" perguntou ela, com um tom frio e inexpressivo. O ar no pequeno banheiro pareceu ficar mais denso. Tentei explicar, tropeçando nas palavras, sobre querermos conquistar as coisas por nós mesmas, sobre querermos prover, mas ela apenas me observou, com um olhar fixo. Fomos dormir sem resolver a questão naquela noite. Não seria a última vez. No trabalho, a prometida promoção a diretor associado, uma promessa que Gary, meu chefe, vinha me fazendo há meses, era constantemente adiada. "No próximo trimestre, David", ele dizia, batendo a caneta na mesa, "só precisamos resolver alguns problemas de orçamento primeiro." Ou então, "Ótimo trabalho com os documentos regulatórios de verdade. Estamos quase lá. Só precisamos de um pouco mais de visibilidade para aquele novo projeto." Cada atraso era como uma pequena picada de alfinete, um lembrete constante dos assuntos inacabados que pairavam sobre minha cabeça, e agora, sobre nosso relacionamento. Sarah, sempre pragmática, ofereceu seu próprio conselho durante o jantar certa noite, cortando seu bife com precisão deliberada. "Você precisa ser mais agressivo, David", disse ela, sem levantar os olhos. "Ninguém progride esperando pacientemente na fila. Você tem que tomar a iniciativa." Ela então ergueu o olhar, seus olhos diretos, inflexíveis. "Você é bom no que faz, mas ser bom não basta quando todos os outros estão se esforçando para alcançar mais." Suas palavras tinham gosto de metal, eficientes e frias. Algumas semanas depois, Gary me chamou ao seu escritório. As persianas estavam fechadas, a sala pouco iluminada. Ele parecia cansado, com o rosto um pouco acinzentado. Anunciou que tiraria uma licença médica inesperada devido a problemas cardíacos. "De 3 a 6 meses, pelo menos", disse ele em voz baixa. Em seguida, ofereceu-me o cargo de chefe interino do departamento. "É uma oportunidade, David", disse ele tentando um tom mais alegre. "Uma chance de provar o seu valor." Assenti com a cabeça, sentindo um nó na garganta. Eu era grato, claro, pela oportunidade, pela confiança,
Mas não era a promoção definitiva, não era aquela que eu esperava, aquela que Sara imaginava. Era um cargo temporário. Sara não ficou tão impressionada. Contei-lhe a novidade enquanto pedíamos comida tailandesa para a viagem, relembrando o tom sombrio de Gary e o peso da responsabilidade. Ela beliscou um rolinho primavera. Não é a promoção que tínhamos combinado, né? Perguntou, com a voz monótona, sem qualquer sinal de comemoração. Seus olhos, geralmente tão expressivos, pareciam carregar um cálculo distante. Senti uma frustração familiar me invadir. Eu estava me esforçando mais, assumindo mais responsabilidades, mas não era o suficiente. O cargo interino me mergulhou em um novo conjunto de responsabilidades, incluindo a gestão de relacionamentos com clientes-chave. Foi assim que conheci Marcos Dubois. Ele era da Translogix, uma grande empresa internacional de logística com a qual estávamos tentando fechar um contrato de longo prazo. Marcos era carismático, tranquilo e tinha uma sofisticação natural. Falava com um leve sotaque francês que parecia tornar cada palavra mais elegante. Apresentei-o a Sara em um jantar da empresa que oferecemos, uma formalidade necessária para impressionar um cliente em potencial. No momento em que ele se inclinou para beijar a mão dela, uma faísca de algo novo surgiu entre eles. Sara, geralmente serena, parecia quase sem fôlego. Eu a observei, sentindo um leve arrepio. Logo depois, Sara anunciou que estava fazendo aulas de francês. Para o trabalho, disse ela, dando de ombros, embora seus olhos brilhassem com um entusiasmo quase infantil que eu não via há tempos. A Translogix é uma conta grande. Vai ser bom entender melhor a cultura. Assenti, tentando me convencer, mas o entusiasmo dela parecia pessoal demais, ansioso demais para algo puramente profissional. Ela passava as noites debruçada sobre livros didáticos, repetindo frases com uma voz nova e desconhecida. O som da voz, as sílabas estrangeiras, só amplificavam a crescente sensação de desconforto dentro de mim. Comecei a me sentir cada vez mais inseguro. No início, era algo sutil, uma sombra rastejante, uma tensão silenciosa nos espaços entre nós. O celular dela estava sempre em sua mão, frequentemente virado para longe de mim. Sua agenda tornou-se mais opaca, repleta de eventos de trabalho e aulas. Eu me peguei procurando por sinais, por confirmação do medo que começava a criar raízes. Numa tarde de sábado, encontrei-a por acaso na loja de departamentos. Ela estava olhando bolsas de grife com uma amiga, rindo. Mantive distância, escondida atrás de um cabideiro com ternos caros, planejando surpreendê-la. Então ouvi sua voz, clara e incisiva. Eu mereço mais do que esta vida de cidade pequena, disse ela, num tom desdenhoso, um pouco cansado. Eu nasci para mais do que Belleville, Brenda. Preciso de riqueza e status, não apenas conforto. Ela fez uma pausa e acrescentou. É tudo tão estagnado aqui. Ela não me mencionou, mas o contexto era claro. Meu coração afundou numa descida lenta e fria. Depois disso, tentei me conectar com ela, para diminuir o abismo crescente. Você anda distante ultimamente, eu disse finalmente uma noite, depois que ela passou 1 hora no celular, digitando sem parar. Ela olhou para cima com uma expressão cuidadosamente neutra. Só estou estressada com o trabalho, respondeu, sem me encarar diretamente, os dedos já buscando o celular novamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, repleto de palavras não ditas e do ruído de nossas vidas separadas. Depois de meses em caráter interino, provando meu valor na ausência de Gary, finalmente recebi a ligação. A promoção definitiva. Diretora associada. Meu nome na porta, um lugar permanente. A única ressalva, feita em tom sombrio pelo RH, era que Gary não voltaria. Seu problema cardíaco era mais sério do que o previsto. Senti uma mistura de triunfo e melancolia. A conquista agridoce. Um novo começo que também marcava um fim silencioso. O escritório parecia mais vazio sem a presença constante de Gary. Mas com a promoção senti um renovado senso de propósito. Era isso, pensei. Essa era a estabilidade que Sara queria. O próximo passo. Isso a faria feliz. Decidi que era hora de pedi-la em casamento como deve ser, para garantir nosso futuro. Passei uma tarde de sábado em uma pequena joalheria no centro da cidade, escolhendo um anel. Um diamante discreto com uma cravação clássica. Imaginei um momento tranquilo e íntimo, talvez em nosso banco de parque favorito à beira do rio, um lugar onde compartilhamos tantas tardes de domingo. Então Sara teve outra ideia. Marcos quer que jantemos com a família dele, anunciou ela com os olhos brilhando, 1 semana antes do meu pedido de casamento planejado.
É uma grande oportunidade para você, David. As conexões deles são incríveis. Pense no networking. Ela insistiu, seu entusiasmo contagiante ou pelo menos convincente, apesar da crescente inquietação, do leve arrepio que eu sentia sempre que Marcos estava por perto. Eu concordei. Eu queria mostrar a ela que estava comprometido, não apenas com ela, mas com a vida que ela imaginava para nós. Isso, eu dizia a mim mesmo, fazia parte desse compromisso. O jantar na casa da família Dubois foi um evento suntuoso. Taças de cristal tilintavam, talheres brilhavam sob a luz suave de um lustre. Os pais de Marcos, ambos impecavelmente vestidos e exalando um charme clássico, falavam com um refinado sotaque francês. A tensão para mim foi imediata, um peso no ar da elegante sala de jantar. A mãe de Marcos, uma mulher imponente de olhar penetrante, logo incentivou Sara e Marcos a conversarem em francês. É tão bom ouvir o idioma, disse ela, com um sorriso afetuoso para Sara. Sentei-me ali, com um sorriso educado e um pouco sem jeito estampado no rosto, assentindo ocasionalmente. Eles presumiram que eu não entendia. O que eles não sabiam era que minha avó, uma mulher reservada com um passado surpreendente, havia me ensinado francês quando criança. Não o francês formal e acadêmico, mas o francês coloquial do dia a dia. Eu o havia absorvido quase inconscientemente, uma língua secreta guardada no fundo da minha mente. Enquanto conversavam, meu sorriso educado congelou. Sara, encorajada pelo vinho e pela suposta privacidade proporcionada por uma língua estrangeira, animou-se, inclinou-se para mais perto de Marcos, sua risada cristalina. Trocaram piadas íntimas, olhares cúmplices. Então, a conversa se voltou, sutilmente para mim. Marcos, com um charmoso encolher de ombros, fez um comentário velado sobre minha seriedade típica do meio oeste americano. Sara riu, uma risada aguda e desdenhosa. Ele é tão ingênuo, disse ela em francês, a voz baixando um pouco, mas ainda clara no silêncio da sala. Ele acha que essa pequena promoção é suficiente para mim. Meu mundo, já precariamente equilibrado, desmoronou. As palavras foram um golpe físico, uma adaga no meu coração, desferida com uma crueldade casual que me deixou sem fôlego. Marcos, com os olhos brilhando, respondeu em francês. Ele nunca vai saber o que está perdendo, não é? Ele ergueu a taça de vinho num brinde silencioso e irônico. Minha visão ficou um pouco turva. Apertei o garfo com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos, cravando os dentes na palma da minha mão, uma pequena dor particular para me ancorar. Forcei-me a manter uma expressão impassível, o sorriso forçado, mesmo enquanto tudo o que eu pensava saber sobre Sara, sobre nós, se desfazia em pó ao meu redor. O tilintar das taças, a conversa educada, o aroma da comida cara, tudo se tornou um pano de fundo surreal para a traição que se desenrolava diante dos meus olhos. O infame jantar finalmente terminou. Mantive minha fachada, apertando mãos, oferecendo despedidas educadas em inglês, com a boca com gosto de cinzas. Meu mundo se estilhaçou em milhões de pedaços ali mesmo, diante da mesa de mogno polido da família Dubois, e eu simplesmente fiquei sentada, acenando com a cabeça, sorrindo, fingindo não perceber. Por dentro, eu estava completamente arrasada. As palavras "ele é tão ingênuo, acha que essa pequena promoção é suficiente para mim", ecoando com o clangor implacável de um sino quebrado. Mais tarde naquela noite, no silêncio estéril do nosso apartamento, depois que Sara terminou sua rotina de dormir cantarolando, eu a confrontei. Minha voz estava calma, calma demais, como a superfície de um lago congelado. "Sobre o que você e Marcos estavam conversando em francês hoje à noite?" perguntei, olhando-a fixamente. Ela estava sentada na beira da cama, puxando um fio solto do seu roupão de seda. Ela ergueu o olhar, com uma expressão que era uma máscara de inocência cuidadosamente construída. "David, do que você está falando?" disse ela, com a voz leve e desdenhosa. "Estávamos apenas falando de trabalho, sabe? O acordo com a Translogics, algumas diferenças culturais. Nada com que você precise se preocupar." Ela até esboçou um pequeno sorriso tranquilizador. A manipulação psicológica, percebi com uma nova onda de náusea, era uma arte precisa, e ela era uma mestra. Meu coração afundou, despencando pelo chão. Sua negação, tão casual e absoluta, confirmou tudo. A dolorosa realidade de seu engano me envolveu como um sudário. Apesar do peso esmagador da traição, uma parte desesperada e esperançosa de mim ainda queria salvar nosso futuro. Era uma esperança tola e ingênua, mas pulsava teimosamente. Eu tinha o anel.
Eu tinha o plano. Talvez, pensei, se eu pudesse simplesmente dar a ela o que ela supostamente queria, o que ela supostamente estava esperando, tudo voltaria ao normal. O anel de noivado, um símbolo tangível de compromisso, de alguma forma apagaria a dúvida, silenciaria as palavras feias em francês e traria de volta a antiga Sarah, aquela que odiava coentro e ria das minhas piadas tímidas. Na noite seguinte, levei o pedido adiante. O banco do parque, o rio correndo ao lado, a luz do fim do verão. Ajoelhei-me, a caixinha de veludo pesada em minha mão. Minha voz, quando falei, parecia pertencer a outra pessoa, oca e fraca. Sarah, você quer casar comigo? Perguntei, olhando para ela, meus olhos implorando por um vislumbre da pessoa que eu pensava conhecer. Ela ficou visivelmente surpresa. Levou a mão à boca e os olhos se arregalaram por um instante. Um lampejo de emoção genuína. Então, lentamente, um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Oh, David! Sussurrou ela, e por uma fração de segundo pensei ter visto a antiga Sarah. Ela fez uma pausa e, com um suspiro suave, disse: Sim, David, claro que sim. Mas sua alegria inicial, se é que era isso, logo se dissipou, substituída por uma polidez distante, um calor ensaiado que não chegava aos seus olhos. Não senti nenhuma onda de triunfo, nenhuma leveza, apenas um vazio oco no peito. Seu sim pareceu menos uma afirmação de amor e mais uma obrigação cumprida, um item marcado na lista. Nosso noivado, em vez de ser uma união alegre, pareceu forçado, um reconhecimento silencioso do abismo crescente entre nós, disfarçado com um anel de diamante. Este foi o caminho que escolhi, um caminho pavimentado com minha própria esperança desesperada. É um fardo pesado carregar uma traição secreta, viver com a consciência de que a pessoa que você ama te julgou, te rejeitou. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. A suspeita persistente, no entanto, não me deixava em paz. A imagem de Sarah e Marcos, cabeças próximas, sussurrando em francês, era uma presença constante e indesejada em meus pensamentos. Comecei, sutilmente a princípio, a investigar Marcos Dubois. Algumas buscas discretas, algumas perguntas feitas em voz baixa a colegas de outros departamentos. O que descobri só aprofundou a podridão. Marcos Dubois era mais do que apenas um cliente charmoso. Ele vinha de uma família imensamente rica, com antigas raízes europeias ligadas à navegação e a artigos de luxo. Tinha conexões poderosas, um círculo social que abrangia continentes e, o que era mais perturbador, tinha uma reputação notória. Um mulherengo, sussurravam discretamente aqueles que o conheciam. Um homem que colecionava coisas belas, incluindo mulheres, e depois seguia em frente quando se cansava delas. Minha investigação silenciosa continuou, cada detalhe descoberto uma nova gota de veneno. A paranoia, algo frio e cortante, instalou-se nos cantos da minha mente. Encontrei mensagens e ligações suspeitas no celular de Sarah, geralmente tarde da noite, disfarçadas sob contatos de trabalho genéricos ou números desconhecidos. Uma busca rápida por alguns desses números frequentemente os rastreava até um prefixo internacional e, em seguida, a um celular descartável local. Suas histórias se tornaram mais frágeis, suas desculpas para as noites fora de casa mais vagas. Um evento de networking se estendeu, ela dizia, ou estava trabalhando em uma apresentação importante com a equipe. Não pude sair. Meu estômago se revirava com um pavor sufocante, sabendo, no fundo, o que eu provavelmente iria confirmar. Numa terça-feira à noite, ela anunciou que tinha uma reunião de trabalho até tarde. Uma discussão crucial sobre o contrato da Translogix. Deu-me um beijo na bochecha, pegou na bolsa e saiu. Esperei 10 minutos, observando o carro dela desaparecer rua abaixo. Então, peguei minhas chaves, com o sangue pulsando nas minhas orelhas, e a segui. Meu carro, um sedã mais antigo, se misturou facilmente ao trânsito de Belleville. O caminho que ela fez era desconhecido, saindo do habitual centro comercial e seguindo em direção à periferia da cidade, onde alguns hotéis mais novos e sofisticados haviam surgido. Ela estacionou no estacionamento bem iluminado do The Sterling, um lugar com serviço de manobrista e uma entrada discreta, um local que eu nunca tinha visto frequentar. Estacionei mais adiante na rua, sob a sombra de um grande carvalho, com o motor desligado e o coração acelerado. Observei-a entrar no saguão, sua silhueta emoldurada pelas portas giratórias de vidro. Ela parecia elegante, determinada, o tipo de mulher que pertencia a um lugar como aquele. Então eu o vi, Marcos Dubois,
parado junto ao balcão de check-in, com um ar relaxado e confiante, seu charme francês irradiando mesmo à distância. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso largo e natural que me fez sentir um aperto no estômago. Sarah caminhou diretamente até ele, sem hesitação, sem surpresa, como se aquele encontro fosse a coisa mais natural do mundo. Trocaram um breve e íntimo toque no braço, um gesto que dizia tudo. Observei, paralisada, enquanto conversavam por alguns instantes de cabeças próximas. Então, ele colocou a mão delicadamente na parte inferior das costas dela, guiando-a em direção aos elevadores. Entraram juntos, as portas se fechando silenciosamente. Meus piores medos, brutais e inegáveis, se confirmaram. O mundo ao meu redor se dissolveu em um coquetel doloroso de raiva, tristeza e incredulidade. Era pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Fiquei sentada ali por um tempo que pareceu uma eternidade, o brilho estéril dos postes de luz pintando o interior do meu carro com tons frios. A caixinha do anel de noivado, ainda guardada no console, parecia uma brasa ardente, incinerando toda a esperança que eu tinha para o nosso futuro. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus nós dos dedos doíam. O impulso imediato foi violento: invadir o hotel, expô-los, gritar, despedaçar a infidelidade silenciosa deles em 1000 pedaços. Ou dirigir para casa, esperá-la e liberar toda a minha fúria. Mas uma parte fria e calculista da minha mente me conteve. Que bem isso faria? Seria confuso, feio, indigno. Só lhe daria mais munição, mais um motivo para me descartar como ingênua, como insuficiente. Eu precisava de clareza. Precisava processar a verdadeira magnitude dessa traição, desembaraçar o emaranhado de emoções e planejar meu próximo passo, não por raiva, mas por uma necessidade de justiça, de autopreservação. Dirigi para casa atordoada, as luzes da cidade embaçando ao meu redor, o silêncio no carro mais alto que qualquer grito. Na manhã seguinte, Sarah agiu com total normalidade. Ela cantarolava enquanto preparava o café, perguntou sobre o meu dia, discutiu o que deveríamos jantar. Foi uma demonstração arrepiante, seja de profunda inconsciência ou de magistral dissimulação. Eu a observava, com o café esfriando em minhas mãos, testemunha silenciosa de sua atuação. A dor da noite anterior havia se transformado em um nó duro e frio no meu peito. Depois do café da manhã, enquanto ela se arrumava para o trabalho, eu a confrontei. Minha voz estava calma, firme, sem demonstrar a turbulência que me consumia. "Onde você estava ontem à noite, Sarah?" Perguntei, encostada no batente da porta do nosso quarto, observando-a passar rímel. Ela fez uma pausa, levando o pincel até a metade do olho. "Eu te disse, David", disse ela com voz leve. "Uma reunião de trabalho até tarde. O negócio com a Translogix está ficando complicado." Ela se virou para mim com uma expressão cuidadosamente construída de leve irritação no rosto. "O que é isso, um interrogatório?" Eu a segui, eu disse, as palavras cortando o ar. "Até o Sterling. Eu vi você encontrar Marcos no saguão. Eu vi vocês subirem juntos para um quarto. Meu olhar era inabalável, fixo nela. Sua compostura se quebrou por um instante. Sua mão tremeu, borrando levemente o rímel. Então, ela se recompôs, com a voz endurecida. "David, você está sendo paranoico. Era uma reunião de negócios, uma conversa particular sobre negociações. Você sabe o quão importante é esse contrato. Tínhamos que ser discretos. O que você está imaginando?" Ela tentou me manipular novamente, mas seus olhos, geralmente tão controlados, brilharam com um medo cru e inegável. Não hesitei, apenas sustentei seu olhar. Meu silêncio, uma acusação mais pesada do que qualquer palavra. Finalmente, a fachada cuidadosamente construída desmoronou. Seus ombros caíram e um soluço ficou preso em sua garganta. Ela afundou na beira da cama, a maquiagem impecável borrada pelo rosto. "Foi um momento de fraqueza, David", ela disse com a voz embargada. "Não significou nada, eu juro, foi um erro. Por favor, me perdoe. Vamos apenas superar isso." Ela estendeu a mão para a minha, os dedos frios. "Por favor", implorou ela, olhando para mim com os olhos vermelhos. "Vamos prosseguir com o casamento. Podemos enterrar isso, David. Não vai acontecer de novo. Ainda podemos ter o nosso futuro." Ela queria abafar o caso, fingir que nada tinha acontecido, empurrar aquela dor de volta para as sombras. Mas eu não consegui. Olhei para ela, olhei-a de verdade e percebi que a confiança estava destruída de forma irreparável. A Sarah que eu amara, a mulher vibrante e destemida, havia desaparecido.
substituída por essa estranha suplicante e enganadora. A dor profunda que me consumia começou a se transformar, endurecendo-se em uma resolução fria e determinada. Seu desprezo anterior, sua rejeição à minha ambição de cidade pequena, sua crueldade casual no jantar com os Dubois, tudo se uniu em uma única verdade inabalável. Ela era uma oportunista calculista, e eu não passava de um degrau, um mero instrumento em seu grande plano para uma vida de riqueza e status. Então, um pensamento, frio e preciso, me ocorreu. Translogix, a empresa de Sarah. Eles tinham uma importante renovação de contrato com a Riverside Pharmaceuticals prestes a acontecer, o mesmo contrato que eu agora supervisionava como diretor associado, um contrato que representava uma parcela significativa de sua receita anual, uma tábua de salvação para suas operações em Belleville. Uma ideia sombria começou a se formar, uma maneira silenciosa, quase elegante de fazê-la pagar. Não com violência, não com humilhação pública, mas com algo muito mais devastador para alguém como Sarah. Um golpe direto em sua ambição cuidadosamente construída, um desmantelamento silencioso de suas aspirações profissionais. Com a determinação fria agora estabelecida, comecei a trabalhar. Como diretor associado, eu tinha influência, acesso à informação e, mais importante, a confiança dos meus colegas. Meu plano não era de sabotagem direta, mas de plantar sementes, guiando o curso natural da due diligence para um caminho que seria devastador para Sarah e a Translogix. Comecei de forma sutil. Em reuniões internas sobre a renovação do contrato com a Translogix, eu mencionava casualmente um ponto de preocupação. Lembram daquela pequena auditoria de conformidade de 3 anos atrás? Eu dizia, com voz ponderada, não acusatória. Aquela com a pequena discrepância nos registros de embarque das rotas europeias? Provavelmente não é nada, mas com o novo cenário regulatório, talvez devêssemos verificar se estamos totalmente em conformidade. Era um ponto menor, facilmente ignorado, mas, sob a perspectiva da minha nova posição, agora soava significativo. Uma auditoria esquecida, uma pequena variação que, sob análise, poderia se transformar em algo maior. Criei meticulosamente um rastro documental. Redigi e-mails não acusatórios, mas indagativos. Distribuí memorandos, buscando esclarecimentos sobre práticas passadas. Cada ação foi planejada para parecer profissional, completa e impossível de ser rastreada até uma vingança pessoal. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, garantindo a proteção da Riverside Pharmaceuticals. Meus colegas, confiando no meu julgamento e na seriedade do meu novo cargo, começaram a examinar a Translogix mais de perto. As engrenagens da burocracia corporativa, antes lentas e previsíveis, agora giravam com uma nova, implacável eficiência, alimentada pelas dúvidas que eu havia cuidadosamente instilado. O processo de renovação do contrato desacelerou drasticamente. O que deveria ter sido uma mera formalidade transformou-se em uma investigação completa. Questionamentos foram levantados, comitês internos foram formados e uma revisão formal da integridade operacional da Translogix foi iniciada. Cada passo foi uma vitória silenciosa para mim, um aperto no cerco. Sarah, completamente alheia às minhas manobras, foi pega de surpresa. Ela me ligou, frenética e confusa. "O que está acontecendo com a Riverside?" perguntou ela ao telefone certa noite. "De repente, estão vasculhando nossos registros pedindo coisas que não tocamos há anos. Isso está nos prejudicando." Ela se esforçou para defender a Translogix, passando noites em claro no escritório, tentando acalmar os executivos cada vez mais frustrados da Riverside. Mas as sementes da dúvida que eu havia plantado criaram raízes profundas demais. Cada pequena discrepância que eu havia destacado, cada auditoria esquecida que eu havia ressuscitado, agora parecia um buraco enorme na conformidade da Translogix. O lucrativo contrato, um acordo plurianual que valia milhões, acabou sendo comprometido. O impacto sobre Sarah foi imediato e severo. Sua carreira, sua posição dentro da Translogix começou a desmoronar. Seu pai, um executivo sênior da Translogix, conhecido por seu orgulho e devoção fervorosa ao nome da família, ficou furioso. Sua reputação, e por extensão a da família, foi manchada pelas consequências. Os rumores de incompetência de uma empresa incapaz de administrar seus próprios negócios tornaram-se cada vez mais altos. E Marcus Dubois, conforme o escândalo se intensificava, as ações da Translogix começavam a cair,
e a imprensa tomava conhecimento de possíveis problemas regulatórios. Ele simplesmente desapareceu da vida dela. Nada mais de mensagens de texto até altas horas da noite. Nada mais de encontros discretos. Ele era um homem que preferia o sucesso e o luxo, não a associação com empresas falidas e potenciais escândalos. Sarah ficou sozinha, profissionalmente exposta, socialmente isolada. O golpe final veio rapidamente. Sarah acabou sendo demitida da Translogix. Sua ambiciosa carreira, meticulosamente construída, agora jazia em ruínas. Seu status social, tão cuidadosamente cultivado, foi completamente destruído. Foi uma queda silenciosa, meticulosamente orquestrada, e para ela, muito mais devastadora do que qualquer escândalo público que eu pudesse ter criado. Observei à distância o mundo de Sarah desmoronar. A notícia de sua demissão da Translogix espalhou-se rapidamente pelos intrincados círculos corporativos e sociais de Belleville. Sua rede cuidadosamente construída, outrora tão robusta, pareceu se desfazer. Senti uma satisfação sombria, um triunfo frio que se instalou profundamente em meus ossos. Mas, por baixo disso, um vazio estranho e inesperado também se instalou. A vitória que eu havia orquestrado não trouxe a satisfação pura e purificadora que eu esperava. Era oca, tingida por um silencioso arrependimento pela pessoa em que me tornei, pelo caminho que escolhi. Encontrei Sarah pela última vez, algumas semanas depois de ela ter sido demitida. Estávamos sentadas em uma cafeteria neutra, o ar carregado de palavras não ditas. Ela parecia cansada, seu brilho habitual apagado, sua ambição agora uma ferida exposta. Deslizei a pequena caixinha de veludo do anel de noivado pela mesa. Parecia absurdamente pequena, uma relíquia de outra vida. Acabou, Sarah, eu disse, minha voz calma e firme. Não sobrou nada. Ela tentou implorar com os olhos marejados. Dave, me desculpe. Eu errei. Por favor, podemos consertar isso. Eu sei que errei, mas posso mudar. Sua voz era suave e desesperada, um contraste gritante com o tom desdenhoso que eu ouvira no jantar com os Dubois. Mas eu estava decidido. A imagem dela com Marcos, a crueldade casual de suas palavras em francês, estava gravada na minha memória. A dor da manipulação psicológica, do engano sem esforço, havia aberto uma ferida profunda demais. Você escolheu o seu caminho, Sarah. Respondi com um olhar firme, e eu escolhi o meu. Não havia mais nada a dizer. Ela pegou a caixinha do anel, os dedos tremendo, e saiu, deixando para trás a sombra de um futuro juntos. Uma profunda sensação de perda me invadiu pela vida que quase tivemos, pela vida imaginada que jamais existiria. Mas, por baixo disso, havia uma libertação da sufocante decepção que definira nosso relacionamento. O peso da traição e o fardo da vingança que eu carregava começaram a se dissipar lentamente. A fria satisfação se desvaneceu, substituída por um cansaço silencioso. Belleville, que um dia fora meu lar, agora parecia pequena demais, repleta de fantasmas. Eu precisava ir embora, recomeçar do zero, longe dos sussurros e das lembranças do que havia sido perdido e do que havia sido feito. Encontrei um novo emprego, um cargo mais tranquilo em uma empresa farmacêutica menor, em uma cidade a alguns estados a oeste. Era um lugar com vastos campos e ambições mais simples, bem distante do mundo corporativo implacável que Sarah tanto almejava. Com o tempo, comecei a me curar. A amargura, como uma mancha persistente, foi desaparecendo aos poucos. As arestas afiadas da traição se suavizaram, dando lugar a uma compreensão serena das lições complexas e, muitas vezes, cruéis da vida. Aprendi a confiar novamente, a me permitir ser vulnerável. Não foi fácil, e houve dias em que as sombras ainda se estendiam por muito tempo. Então conheci Emily. Ela era gentil, genuína, com olhos que não escondiam segundas intenções. Acima de tudo, ela valorizava a honestidade, a sinceridade e a conexão autêntica. Construímos um novo relacionamento devagar, com cuidado, tijolo por tijolo, fundamentado no respeito mútuo e na comunicação aberta. Não havia fingimento, nenhuma ambição de conquistar o mundo, apenas um afeto genuíno que me fez sentir em casa. Refleti sobre o verdadeiro preço da traição, não apenas para quem é traído, mas também para quem a inflige, e sobre as consequências morais que se propagam. As lições duramente aprendidas ficaram gravadas em minha alma. Encontrei paz, sabendo que a verdadeira felicidade não se constrói sobre ambição ou engano, sobre riqueza material ou status social, mas sobre integridade e amor sincero.
Era uma vida mais tranquila, sim, mas era real. Algumas pessoas aprendem da maneira mais difícil, pensei, olhando para a imensidão do céu do meio-oeste com o sol se pondo em um esplendor de tons laranja e roxo. O ar estava fresco e puro. Mas às vezes essa é a única maneira de realmente crescer. O céu do meio-oeste se estendia infinitamente, pintado em tons de lavanda e cinza suave, um pano de fundo tranquilo para uma vida tranquila. Sentei-me no balanço da varanda, num ritmo simples de madeira rangendo e grilos ao entardecer. A história de Sarah, de Belleville, da ambição que corroera tudo o que era real, parecia distante agora, como um romance que eu lera há muito tempo. Aprendi da maneira mais difícil que algumas estradas levam a lugares que você nunca imaginou ir, e que o custo para chegar lá pode ser maior do que qualquer preço. Emily saiu, com um copo de chá gelado na mão, e sentou-se ao meu lado. Ela não perguntou sobre o passado, não cutucou antigas feridas. Ela simplesmente entendeu. A paz que encontrei aqui nesta cidadezinha, com esta mulher honesta, não nasceu da vingança, mas da reconstrução, da escolha da integridade em vez da busca vazia por status. Não foi um final grandioso e dramático, mas um acerto de contas silencioso. E às vezes é assim que as coisas acontecem.